Se você quiser essa noite acompanhar a palavra, né, vou pegar um trecho que está lá em Lucas, no capítulo 21. E nesse trecho dessa noite, eu espero que a unção do Espírito Santo nos ajude a perceber que o grande problema que nós temos na nossa vida, na maioria das vezes, não são os fatos. Eu percebo que muito tempo eu trabalho aconselhando, né, pessoas, e eu percebo que às vezes o que dificulta a vida não são os fatos. Nesta noite eu espero que nós possamos receber diretamente de Deus, pela misericórdia, essa clareza. Porque quando nós conseguimos ter esta clareza, a nossa vida muda, a nossa vida fica diferente. Quando nós conseguimos ter uma clareza de que nós não precisamos depender dos fatos. No capítulo 21 de Lucas, você vai encontrar o discurso de Jesus a respeito tanto das catástrofes daquele tempo, né? A destruição do templo, a destruição da cidade ali de Jerusalém, as guerras, mas também ele vai declarar sobre o fim de tudo, o fim do mundo, o fim da vida como nós conhecemos agora, né? Esses dias eu fiquei prestando atenção, né? Faz 2 semanas que eu não venho, a garganta estava com muita coceira, muita tosse, né? Mas nessas 2 semanas foi interessante. Quase todo mundo deve ter, de alguma maneira, se envolvido aí com as queimadas da Amazônia, né? Quase todo mundo, né, ouviu falar e não sei o que, né? E eu gosto muito de ler. Isso é uma coisa que eu tenho desde muito pequeno, né? Eu aprendi a ler antes de entrar na escola. Eu não sabia escrever, mas sabia ler. Porque eu catava papel na rua, e como catador de papel, 5, 6 anos, tudo que a gente achava, a gente começava a querer ler e aprendi a ler antes de escrever. Então eu sempre li demais, leio tudo, leio qualquer coisa. E eu gosto muito de leitura e de pesquisa. E eu fui pesquisar. O que se falava da Amazônia há 30 anos atrás, o que se falava da Amazônia há 40 anos atrás, o que se falava de tanta gente. E aí você vê, não que não esteja, entenda, eu não quero aqui fazer igual alguns políticos estão fazendo, dizendo que não é importante, dizendo que não tem que cuidar, dizer que o desmatamento não existe. Mas se você pegar as previsões que são feitas, a Amazônia já teria acabado há muito tempo. Essa é uma realidade. Não só a Amazônia, né? Se eu não me engano foi o Reagan, né? Ronald Reagan, sei lá, Reagan. O presidente americano, que na época dele declarou que até o final dos anos 90 já não haveria mais petróleo no mundo, né? E foi aquela correria. Daí até que tentaram, né? O álcool existe por causa dessa mentira. Na verdade era uma mentira, mas que foi falado com tanta convicção que todo mundo ficou desesperado. Aí foram atrás do álcool, da cana de açúcar. Não sei se você sabe, mas tem combustível feito de mamona, de milho, tem um monte de fontes de energia, né? Enfim, então eu fui vendo isso e falei, Deus, que interessante que é o ser humano, né? Todo mundo entra na briga, as pessoas saem na rua, fazem passeata pela morte das baleias, né? Pelas capivaras, pelos coelhos e por tantas outras coisas, né? E a gente às vezes nem sabe os motivos, a gente se deixa levar pelo fato. A gente se leva por um fato, e eu não estou dizendo que o fato não existe, mas a gente não percebe
que há muito mais do que fatos. Nós temos um Deus, e esse Deus é dono da história. Amém? Repita isso: temos um Deus, e esse Deus é o dono da história. Agora eu pergunto para você, de qual história? De qual história que ele é dono? De qual história? Ele é dono da história mundial. Gente, entenda uma coisa: Deus é dono da história mundial. Nada. Sabe o que é nada? O que é nada? Nada é tudo, né? Ao mesmo tempo. Nada acontece longe dos olhos de Deus. Caiu um fio. Quem hoje acha que caiu um fio de cabelo da sua cabeça? Alguém perdeu um fio de cabelo hoje ou não? Só não perdeu quem penteou com... O Cassiano não perdeu nenhum, né? Ele não perdeu porque ele pegou a vassoura e guardou. Mas se você hoje caiu um fio de cabelo na sua cabeça, isso não aconteceu longe dos olhos de Deus. Uma bomba atômica cai longe dos olhos de Deus? Você acha que cai? Um tsunami, um terremoto cai longe dos olhos de Deus? Nada acontece longe dos olhos de Deus. Ele é o Senhor da história. De qual história? Da história da humanidade, da história mundial. Mas louvado seja Deus, é dono da minha história também, e é dono da sua história também, amém? Se você quiser. Há um detalhe, né? O mundo não tem jeito, gente. O mundo é criação de Deus, que Ele deu aos homens, e os homens venderam para o diabo. Hoje a Bíblia declara isso, carta de João: o mundo inteiro hoje pertence ao maligno. Não sou eu que digo, é a Bíblia. Quando Jesus vai ser crucificado, ele fala assim: está chegando o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada em mim. Esse mundo aqui é isso aí mesmo, entende? Mas o Criador do mundo é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é Jesus. E nada acontece longe dos olhos dele. É só você prestar atenção, né? Eu fico pasmo. Gente, eu até hoje não entendo as pessoas terem medo do diabo. Não consigo entender. Não consigo. Porque quando você lê a Bíblia, o diabo vai lá para mexer com Jó. O que ele tem que fazer primeiro? O que ele vai fazer primeiro? Pedir autorização para Deus. Ele não consegue. O diabo não fala assim: agora eu vou sair daqui e vou fazer. Ô Deus, posso ir lá mexer com Jó? Ele vai mexer com Pedro. O que Jesus fala para Pedro? Pedro, Satanás pediu. Ele não tem. Não pense você que o diabo é livre. Ah, hoje eu tô com vontade aí, velho, de fazer um tsunami. Ah, tô meio doidão. Vou fazer um tsunami aí. Hoje eu vou fazer um terremoto aí, mano. Porque hoje ninguém me segura. O diabo não tem essa autoridade. Nem mundial, nem na sua história. A não ser por plano de Deus ou quando você deixa. Não se engane, não. Entende? Às vezes você, sem perceber, vai lá e abre a porta para ele fazer. Aí ele faz. Aí ele não precisa pedir autorização para Deus. Fui claro? Às vezes, sem perceber, você vai lá, uma vida de mentira, de hipocrisia, falsas doutrinas, abre portas. E aí ele realmente não precisa pedir. Mas dizer para mim que eu estou buscando a Deus, confesso meus pecados, e o diabo, a hora que ele quer, ele fala assim: agora eu vou lá dar um pega no marinho. Não é assim. Não é a casa da mãe Joana. Aqui tem dono. Meu dono é Jesus. Ele é Jesus. Qual é o teu dono? Quem é o Senhor da tua vida? Então Jesus, Ele é o Senhor da história da humanidade, da história mundial. Hebreus capítulo 1, né? Chegou o tempo oportuno, depois de ter falado através dos profetas, Deus mandou o seu Filho único. Foi no tempo de Deus. Não foi o homem que mandou, não foi o diabo que mandou. Deus, sempre no tempo certo, no tempo oportuno. Ele é o Deus Senhor da história da humanidade. E se você quiser, se você permitir, Senhor da história da sua vida. Nada acontece longe dos olhos de Deus. E quando Jesus começa a falar nesse trecho,
Versículo 6, né? Lucas 21, 6. Dias virão em que destas coisas que vocês estão vendo, não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Jesus falou isso cerca de 40 anos antes da destruição de Jerusalém. Muitos que escutaram Jesus falando isso estavam lá no dia que isso aconteceu. Não era uma brincadeira. Ele é o Senhor da história. Não aconteceu longe dos olhos dele. O holocausto não aconteceu longe dos olhos de Deus. Esse sábado eu partilhei, né, de uma dor de um irmão que eu conheço pouco, mas que a gente se conhece da obra. Um irmão que o filho morreu. Um filho de 38 anos, né? Uma tragédia. E eu tive, assim, é que falar que eu tive a sorte de estar lá nesse momento é muito triste de falar isso, né? Eu falo que é sorte minha, talvez não dele, mas eu cheguei lá exatamente na hora em que ele foi orar. Um homem de muita fé, ele chama Jonatas. E eu cheguei lá bem na hora que ele foi orar, sabe? E eu achei tremendo. Ali é interessante isso, né? Quando você permite que Jesus seja o Senhor da história, no momento mais dolorido, a presença de Deus é nítida. Às vezes você não está experimentando a presença de Deus na tua vida, neste momento de dor, sabe por quê? Porque você se faz de vítima. Você se coloca como coitado. Eu estava diante de um homem que o filho tinha cometido uma tragédia, e naquele momento a presença de Deus foi tremenda, através da vida daquele pai que estava orando. Talvez você não perceba que muitas vezes a doença, a tristeza, os apertos permanecem na nossa vida, porque a gente não se permite que Jesus seja realmente o dono, e aí a gente se vitimiza, e aí a gente se coloca num papel de coitado, e aí a gente começa a culpar ou a gente ou os outros. Todo mundo é culpado, todo mundo é culpado. Esses dias eu fui receber um senhorzinho lá, já de uma certa idade, e ele foi lá para reclamar da vida, né? Porque essa aposentadoria é uma porcaria, e não sei o que lá. Imagina, eu recebo só meio salário mínimo. Eu falei, olha, eu não sou advogado, mas ninguém pode receber meio salário mínimo. É ilegal. Nós vamos procurar um advogado agora. Eu tenho um advogado amigo meu. Nós vamos entrar na justiça, o senhor vai receber. Não, mas não tem jeito, tal. Aí ele acabou falando, né? É que na verdade, eu fiz um empréstimo para o meu neto, um empréstimo para não sei quem, e TTT, e agora eu tenho que pagar e só tem meio salário. Eu falei, peraí, o senhor está dizendo que o senhor foi no banco, fez um empréstimo, e agora a culpa é do governo? Percebeu? Você percebe onde eu quero chegar? Se coloca ali naquele papel como se a culpa fosse do mundo todo. Tudo trabalha contra mim, não é? Há um momento, meu irmão, minha irmã, que eu tenho que reconhecer. Vou falar no português mais claro possível, fiz cagada, fiz besteira. Às vezes eu fiz besteira quando eu escolhi a pessoa com quem eu casei. A gente reclama, mas os sinais estavam todos lá. Todos estavam lá, mas eu vou lá e insisto. E depois culpo Deus, culpo a igreja, culpo não sei quem. Não posso culpar nem minha esposa, fui eu que escolhi. A gente não percebe, e aí se coloca na posição de como se Deus não estivesse agindo. Sem perceber, negamos a nossa fé, chamamos Deus de mentiroso, e aí abrimos uma porta para o maligno agir. Então preste atenção no que eu estou te falando. Nesse discurso de Jesus, primeiro ele começa falando de fatos ali, contemporâneos, né, daquele tempo. E depois ele começa a estender a conversa. Se você continuar lendo, lá no versículo 8: não sejam enganados, muitos virão em meu nome dizendo sou eu, o tempo está próximo. Não vão atrás disso. Quando vocês ouvirem falar de guerras e de tumultos, não vos assusteis. Gente, preste atenção. Vou ler não vou nem ler.
Mas é o que está escrito lá, ó. Quando vocês ouvirem falar de guerras e de tumultos, não vos assusteis. Quem disse isso? Quem disse isso? Qual de nós tem obedecido isso? Olha que silêncio. Ele deixou uma ordem. Quando vocês ouvirem falar de guerra e de tumulto, não se assustem. O que é que a gente faz? Meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, tá tendo guerra, ai meu Deus do céu, ai a violência, ai que não sei o que, ai que deram 4 tiros lá não sei aonde, ai que fizeram isso, ai ontem eu estava voltando para casa, uma mulher que é dentro do valetão, né, ai não vou mais deixar meu filho dirigir na chuva, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. Vocês não sabem o que é não tomeis meu santo nome em vão? É isso. Ele deu uma ordem, não se assustem, vai acontecer. Vai acontecer. Eu costumo sempre, quando eu falo, de vez em quando a gente entra nessas discussões sobre o mundo, né? Sobre o mundo. E eu falo, gente, se a Bíblia estiver certa, e eu creio que ela está, se prepara, porque vai piorar muito. Se ela estiver certa, e eu creio que ela está, vai piorar muito. Vai vir um tal de cavaleiro amarelento, cavaleiro da peste, vai vir um cavaleiro vermelho, que é o cavaleiro da guerra. Gente, vocês não têm noção do que fala a Bíblia. Mas há uma ordem de Jesus: não vos assusteis. E por que a gente se assusta? Porque por um momento parece que Deus está distraído. Esse é o nosso problema. Gente, cada dia que passa, eu tenho tido até um pouco de dificuldade, né? A minha esposa tem até preocupado comigo, que eu falo que eu tenho tido dificuldade de me encaixar. Porque graças a Deus eu tenho buscado ao Senhor mesmo. E eu percebo que Ele é o dono de tudo, Ele é o Senhor de tudo. E às vezes eu vejo as pessoas numa angústia. O ano passado eu me lembro que eu falei na greve dos caminhoneiros que eu não me conformava de cristão estar desesperado, com medo de faltar gasolina. Cristão. A Bíblia fala, não vos assustei. Marinho, você foi no posto? Eu não fui não. Foi o maior testemunho para os meus filhos, viu, gente? Eu aproveitei a oportunidade, meus filhos tiveram um testemunho de fé. Qual testemunho teu filho teve naquele dia? De um pai desesperado? De um pai desnorteado? Ou de um homem de fé? Qual foi o testemunho que você aproveitou para dar? Esse é o nosso problema. Nós pensamos que o Senhor das histórias são os caminhoneiros. Para você são os caminhoneiros que mandam? É o governo que está aqui ou o governo que estava antes? Ou o que virá depois? Eles são o Senhor da sua vida? Veja, gente, lógico que eu dependo deles. É lógico que a decisão que eles tomam influencia na minha vida. Mas eu tenho um Deus. Você tem um Deus? Você pertence a um reino? Então escuta, eu vou ler de novo para que você pense nisso depois. Quando ouvirdes falar de guerras e de tumultos, não vos assusteis. E por que não é assustar, gente? Por que não é para assustar? Por quê? Porque é necessário que isso aconteça primeiro. O que é uma coisa necessária? Você sabe o que é uma coisa necessária ou não? Necessaire. A mulher que sempre carrega isso, né? Mulher não carrega bolsinha, ela carrega o quê? Um necessaire. Necessaire é necessário em francês, né? O que é o que é necessário? É algo que nós vamos precisar. Jesus é mentiroso? Porque ele falou aqui, ó, olha o que ele falou aqui. É necessário que isso aconteça. Meu, o bagulho é louco, né? Outro dia eu estava conversando com um rapaz drogado, o Cassiano que estava junto. Não, estava todo mundo, né? Foi lá no encontro de jovens. E tinha um doido, mais doido do que eu lá, né? E eu falava para assim, gente, quando você usa cachaça, maconha, cocaína, você acha que o bagulho é louco, velho. É que você não leu a palavra. A Bíblia é muito louca, velho. A Bíblia é uma viagem doida, que não tem droga que produz isso aqui. Aonde? Que maconha, que cocaína fala assim, vai vir guerra e tal, e porque isso é necessário. Velho, o bagulho é louco. É louco. Mas é o que está escrito. Porque na verdade existe um Senhor da história mundial, e se você quiser, existe um Senhor da sua história. Existe um Senhor da nossa casa, da nossa vida. Existe um Senhor que cuida de nós. Mas é preciso. Da história não tem jeito, gente. O mundo é criação de Deus. E o mundo é o local onde eu e você vamos fazer escolhas.
aonde é que eu vou passar a eternidade? Essa é a escolha que você vai fazer aqui. Essa é a grande escolha. Aqui você escolhe onde é que você passa a eternidade. Ponto final. O mundo tem um dono, hoje é o diabo, mas ele tem um senhor da história, e a hora que ele estala o dedo, né? Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, né? O inimigo está agindo, mas há um sopro da boca de Deus e acaba. Gente, você consegue imaginar? Deus só precisa fazer assim, ó, e pronto. Então ele é o senhor da história, está permitindo, o diabo está aí fazendo, mas ele é o senhor de toda a história. Por isso ele fala, não se assustem, é necessário que isso aconteça. Versículo 10, vão se levantar nação contra nação, haverá grandes terremotos por várias partes, fomes, pestes, e aparecerão fenômenos espantosos no céu. Antes de tudo isso, vos lançarão as mãos, vos perseguirão, vos entregarão. Só que agora eu quero entrar naquilo que eu chamo de oportunidade. Eu gosto de dizer isso. Quem vem aqui sempre me escuta falando isso sempre. Deus é um Deus de oportunidades. Como Deus é um Deus de oportunidades. A verdade é, o que é que eu vou fazer com isso que está me acontecendo? O versículo 13, ele vai te dar uma resposta muito interessante. Isto vos acontecerá para que vos sirva de testemunho. Veja, eu cuidei tanto da minha filha e ela engravidou solteira. Isto vos acontecerá para servir de testemunho. Eu cuidei tanto do meu filho e de repente ele começou a usar droga. Isto vos acontecerá para que sirva de testemunho. Qual vai ser o teu testemunho cristão? Eu sábado confesso, eu falo que a gente faz parte do meu trabalho de uma certa maneira, estar atendendo, tanto que ontem fui em outro velório, né? Então eu vou em velório constante assim, né? E eu louvo a Deus que na maioria dos velórios que eu vou para consolar. Mas sábado, naquela tragédia, eu aprendi. Sábado, naquela tragédia, eu fui consolado. Sábado, naquela tragédia, eu percebi que um homem pode, no meio da sua dor, no meio da sua tribulação, dar testemunho de Jesus Cristo. Pode. E vou te falar uma coisa, numa dor que eu acredito que a maioria de nós nunca passou e espero que não passe. Porque não foi apenas de um filho morto, foi de um filho que se suicidou. Espero que é uma dor que nenhum de nós passe. E ele estava ali, testemunhando. Ele estava ali, dizendo o que estava acontecendo, na hora. Então, meu irmão, minha irmã, isto vai acontecer para que vocês possam testemunhar. Esse é o momento. Meu irmão, que bênção quando nós, filhos de Deus, passamos por uma tribulação. Que bênção quando nós, filhos de Deus, temos a oportunidade de declarar a nossa fé. Não porque, recebi um emprego. Gente, esse testemunho qualquer um dá, né? Meu filho foi curado. Esse testemunho qualquer um dá, louvar, e tem que dar, lógico, porque Deus é Deus de todas as bênçãos. Mas há alguns momentos que Ele permite que tudo ao teu redor abra um buraco, que tudo ao teu redor parece que perde o sentido. Isto vos acontecerá para que vos sirva de testemunho. Testemunho. Então Jesus vai mostrando que os fatos em si não vão dizer nada. Sabe qual que é o grande problema? O grande problema que está matando as famílias, o grande problema que está destruindo o ser humano de uma modo geral, é que nós temos criado uma expectativa errada de felicidade, né? No mês de maio, eu vi duas situações muito tristes de pessoas que tinham uma atitude que a família não concordava. Preste atenção no que eu estou dizendo aqui. Eles tinham uma atitude que a família não concordava.
duas pessoas no mesmo mês. E essas duas pessoas, duas famílias diferentes, elas nem se conheciam. Elas colocavam tudo na culpa da família. Eu sou infeliz porque minha família não aceita, porque minha família não me apoia. E de repente, há uns 1 ano e meio, 2 anos atrás, essas famílias, olha, então tá bom, você quer assim? Então nós vamos te aceitar assim e vamos te amar assim. Os dois, depois que foram aceitos, depois que foram amados, do jeito que eles estavam, fazendo o que eles queriam fazer, os dois entraram em depressão profunda, né? Porque na cabeça deles, preste atenção no que eu vou te falar. Esse talvez seja o seu erro, né? A gente cria uma expectativa assim na cabeça, ó. Se meu pai me aceitar, eu vou ser feliz. Enquanto ele não te aceita, você tem um motivo para brigar, não tem? Porque eu sou infeliz porque meu pai não sei o quê. Aí quando finalmente sua família te aceita e você continua infeliz, este é o problema. Porque a expectativa não se cumpre. Entende o que eu estou falando? Quando eu puder fazer o que eu quero, eu vou ser feliz. Aí não se cumpre. A pessoa vai lá e entra em depressão, e alguns se matam. Por quê? Porque a expectativa não se cumpre. Eu falo muito isso de concurso, né? Gente, quanta gente que lutou para passar num concurso e hoje é um concursado infeliz. Porque concurso é muito legal, né? Não sei se alguém aqui está estudando para concurso, mas quando você pega o cara com 22, 23 anos, acabou de sair da faculdade, cara, eu vou fazer concurso para juiz. E toca o pau. Daqui a pouco, não, agora eu já estou para promotor. Eu sei que aí passa o tempo, mas não passa no concurso. Aí chega um tempo, agora eu fui aprovado. Carcereiro, polícia, tudo que ele nunca quis ser na vida. Aí ele vai, porque passou no concurso, a hora que ele descobre que ele vai passar os próximos 30 anos, 25, 30 anos da vida dele, fazendo algo que ele detesta, ele é um concursado infeliz, depressivo. Vai ver o que tem de gente encostada. Tudo concursado, encostado em INSS, não sei o que lá, tudo. Por quê? Porque mais do que a felicidade, mais do que tudo, colocou a expectativa na coisa errada. Coloca a expectativa na coisa errada. Não são os fatos, são a expectativa. Ser preso é uma coisa que produz alegria ou tristeza? Alegria ou tristeza? Ninguém sabe? Quem quer ser preso aqui? Então produz tristeza, não produz? Por que o apóstolo Paulo, quando foi preso, cantava? Atos capítulo 16. Por que ele cantava? Por que ele cantava? Porque ele queria ser preso? Não, gente, ele não queria ser preso. Larga de ser besta, ninguém quer ser preso. Mas a expectativa dele não estava na liberdade, a expectativa dele estava no céu que ele estava esperando. Então, quando ele foi para a prisão, ele falou assim: bom, eu estou na prisão? Estou. Então tá bom, aqui vai ser o melhor lugar, porque Jesus está preso comigo. Olha que coisa linda. E é tão lindo que o apóstolo Paulo está ali na prisão cantando e louvando, a prisão se abre e ele não foge. Você fugiria ou não? Seja sincero com Deus agora. Alguém ia te achar? Fala a verdade. Você estava preso, aí você até teve coragem, começou a cantar e louvar. Daqui a pouco você escuta aquele blá blá, tudo aberto assim. O que você faria? Nem minha família ia ter notícia, né? Família ia me achar, gente, tô aqui no Paraguai, né? O apóstolo Paulo era um homem tão livre, tão com a expectativa na coisa certa, que o carcereiro foi se matar. Ele falou assim: não se mata não, eu tô aqui. Jesus está preso comigo, então aqui é o melhor lugar do mundo. A expectativa nossa que está errada. A gente põe expectativa na cura. Quando eu for curado, eu vou ser feliz. Quando eu tiver emprego, eu vou ser feliz. Quando eu casar, eu vou ser feliz. Quando eu tiver filho, eu vou ser feliz. E aí a gente vai colocando a expectativa. O que nos mata é a expectativa. Quantos casais eu já atendi na minha vida? Quantos? Inúmeros, mas muitos. Então a mulher é casada com o marido alcoólatra, o marido é casado com a mulher alcoólatra, enfim. Está num casamento infeliz por quê? Porque ele acha que o outro precisa mudar. E aí ele começa a rezar. Vem aqui na catedral, às vezes vem aqui na catedral, vai lá no centro espírita, faz macumba, vai lá no Buda e faz não sei o que lá, enfim, vai tudo quanto é lugar, porque o outro precisa mudar, o outro precisa mudar. E aí o que acontece? Toda tarde
a mulher vai lá, né? O marido bebe. Aí ela rezou, aí ela faz o jantar, se prepara. Hoje ele não vai beber. Aí, e quem tem parente alcoólatra sabe como é que é, né? A pessoa não precisa falar, né? Só o jeito que ela está andando você já sabe, né? Só o jeito que você escuta aquele sapatão meio arrastado, aquela abertura de porta assim que você, né? Você já falou, oh, meu Deus do céu, né? E aí, toda a frustração, a tristeza. Por quê? Porque colocou a expectativa nas coisas erradas. Quando você entender o seguinte, aquela pessoa lá é aquilo lá. Eu fiz isso com meu pai, gente. Nunca vou esquecer, 1988, começo da minha caminhada. Eu comecei a caminhar e criei essa expectativa. Então eu chegava em casa, orei, né? E chegava lá, meu pai vai ser diferente. Daqui a pouco o pau estava quebrando. E eu orava de novo, meu pai vai ser diferente. Hoje é o dia que eu vou chegar em casa, meu pai fala assim, ô filho, queria tanto ir para a igreja. Olha que piada. E eu criava a expectativa e chegava lá e convidava, e ele já mandava eu para não sei aonde, o pau quebrava, eu falava, poxa vida, até que um dia ficou claro para mim, ele não vai mudar. Eu vou precisar aprender a amar do jeito que ele é, ou sair da minha casa. Não tem outro jeito. E foi aí que a minha vida mudou, né? Meu pai mudou 2 meses antes de morrer. Quase 13, 12 anos depois. Se eu tivesse esperando ele mudar, já pensou? 12 anos esperando meu pai mudar e sendo infeliz. E ele morria e eu ia ser infeliz ainda porque, meu pai morreu e eu não perdoei. Meu pai morreu e acabou. Eu estava infeliz até hoje. Entende o que eu estou te falando? O que Jesus nos ensina aqui é que os fatos exteriores não são da nossa conta. Veja, gente, eu não sei se eu estou sendo claro. Não estou dizendo que é pecado você ter sua posição com relação à Amazônia. Não estou dizendo que você não deva sair nas passeatas. Eu até acho que a gente tem que ter uma posição política. Eu particularmente tenho as minhas. Lógico que aqui na igreja eu não divulgo porque não é para influenciar ninguém. Eu tenho as minhas, não as suas. Não estou dizendo que é pecado nem nada, mas não é lá que está a minha expectativa. O problema é esse. O problema é achar que lá estão as minhas expectativas. Então isso acontece para que vos sirva de testemunho. E aí então, Jesus nos fala mais ainda, né? Versículo 17, sereis odiado por causa do meu nome, entretanto, não se perderá um só cabelo de vossa cabeça, né? E lá no finalzinho, no versículo 25 em diante, quando ele começa a falar dos últimos detalhes do final do mundo, versículo 23, 26 em diante, preste atenção. Porque aqui, do 26 até o 28, aqui vai ser feita uma diferença. E aqui, hoje, nesta noite, você vai saber exatamente de que lado você está. Preste atenção. Os homens definharão de medo, na expectativa dos males que devem sobrevir a toda a terra. As próprias forças dos céus serão abaladas. Então verão o Filho do Homem vir sobre uma nuvem, com grande glória e majestade. Quando começarem a acontecer estas coisas, o que está escrito aí? Reanimai-vos e levantai as vossas cabeças, porque se aproxima a vossa libertação. Veja, os homens, aqueles que não têm fé, aqueles que não estão buscando a Jesus, definharão de medo. Os cristãos levantarão a cabeça e se reanimarão, porque está chegando a libertação. Qual dos dois grupos você pertence? Você é daqueles que têm definhado de medo? Você é daqueles que acha que tudo conspira contra você? Já conversou com gente assim? Tem gente que tudo conspira contra ela, né? Tudo, o mundo inteiro luta contra ela. Deus não está escutando a oração dela. Gente, como é que alguém pode falar assim? Deus não escutou minha oração. Deus é surdo? Nós vamos ter que orar para Deus ser curado. Vamos fazer uma campanha, vamos fazer uma intercessão, uma noite de vigília, porque Deus é surdo. Deus precisa ser curado, deve estar com, sei lá,
otite, né? Chama. Deve estar com uma otite muito séria. Esse tempo seco, né? Nem Deus aguenta. Deve estar com uma inflamação na orelha, no ouvido. Como é que nós podemos dizer Deus não escuta? A verdade é que Deus escuta e muitas vezes Ele fala não. A gente é que não aceita, né? A gente é que não aceita não. Mas Ele fala. Deus está escutando. Os homens definharão de medo. Versículo 26. Vocês reanimem e levantem a cabeça. Qual dos dois grupos, meu irmão, minha irmã, você pertence? Qual dos dois grupos você faz parte? Se Jesus estivesse voltando agora, rasgando esse céu, você é daqueles que está em pé, com alegria, orando e buscando mais almas para serem salvas? Ou você é daqueles que realmente acha que se a gente salvar a Amazônia, o mundo estará protegido? Qual grupo você está? Qual grupo você está? Nessa noite, eu creio, Deus está nos convidando. Pode pegar o violão aqui. Deus está nos convidando para começar. Entenda, gente, essas palavras que a gente dá aqui, elas não são feitas para uma noite. Elas não são feitas para que você saia daqui e fale a partir. Mas elas são feitas para mexer com a nossa vida, para que eu comece a perceber as possibilidades que existem de que eu testemunhe a grandeza de Deus. Sabe? Eu não sei o que vai acontecer, obviamente, nesta terra. Eu vejo que de vez em quando, Atos capítulo 3, fala que o Senhor manda tempos de refrigério, né? Volta e meia Deus manda um tempo de refrigério na terra. Às vezes a economia dá uma ajeitada, a gente tem um emprego um pouco melhor, mas já percebeu que mesmo nessas épocas a infelicidade ainda permanece? A economia está boa, está trabalhando, pessoas continuam se matando, pessoas continuam se separando, pessoas continuam infelizes, porque não é isso, não é isso. Qual grupo você vai fazer parte? Aquele grupo dos homens que se definham de medo, que se afastam de Deus, que duvidam que existe. Há pessoas que sem perceber chamam Deus de mentiroso, chamam Deus de distraído, chamam Deus de fraco, porque se estão dizendo que o diabo ganhou. Gente, se o diabo ganhou uma só queda de Deus, esse já não é o Deus que eu quero servir. Se o diabo venceu uma batalha contra Deus, esse já não é o Deus que eu quero servir. Não é. Não é possível que uma feitiçaria tenha mais poder que uma oração. Não é possível que um cântico do mal tenha mais poder que um louvor. Não é possível que a inveja de alguém tenha mais poder do que a bênção de um pai e de uma mãe. Se isto for possível, eu preciso trocar de Deus. Esse Deus não serve. Agora, quando eu percebo que Deus está dizendo para mim, olha, a verdade é que o mundo será abalado. Meu irmão, minha irmã, o mundo será abalado. Depois você lê esse trecho que ele é grande, eu li umas partes só, mas terremotos, mortes, violência, traição, o mundo será abalado. Tanto o mundo geral quanto o mundo da sua vida. Gente, a nossa vida, ela é abalada num piscar de olhos. Uma decisão errada, um acidente, uma pessoa que às vezes entra na nossa casa e comete um assalto, mas nunca longe de Deus. Nunca, se você estiver entregando a Ele. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, eu não pergunto por que me aconteceu isso. Ah, Marinho, não é por quê, é para quê, né? Não, eu não pergunto nem para quê, nem por quê e nem para quê. A minha pergunta sempre é uma só: quem é o Senhor da minha vida? Quem é o Senhor da minha família? Quem? Quando você consegue responder o quem, o resto é só resto. Nem lembro quanto tempo atrás, 10 anos mais ou menos, numa segunda-feira,
6:30 da tarde eu estava na minha casa, tocou o telefone. A família do meu sobrinho, lá de Campo Grande, estava envolvida num acidente na pista. E aí ligaram, né? Marinho, o Eduardo, a Cris, as crianças bateram o carro, eles estavam indo para o Nordeste, né? Lá na Bahia. 20 minutos depois tocou de novo o telefone. Marinho, o Eduardo morreu. E eu me lembro até hoje de toda aquela dor. Mas eu me lembrei também de que a vida dele era objeto de entrega a Deus todos os dias. Sabe o que eu fiz? Entenda, meu irmão, eu estou te contando isso não para que você ache que eu sou bom, não para que você ache que eu sou grande, porque eu não sou. Apenas eu reconheço que tem um Deus que toma conta. Era umas 7 horas da noite. Vim aqui para a catedral, fiz o louvor, porque eu creio na ressurreição. Eu não creio que a vida dele terminou ali. Eu sei para onde ele foi e sei que eu estou indo para lá também. Fiz o louvor para depois ir lá para Campo Grande, acompanhar a chegada do corpo, o velório, o enterro, porque eu tenho um Deus. Você tem um Deus? Eu tenho um Deus. Eu pertenço a um Deus. E eu não consigo acreditar que esse Deus deixou de tomar conta da minha família. Eu não consigo acreditar que Deus deixou de tomar conta de alguém que eu amo. Eu não consigo acreditar que esse Deus tão poderoso se distraiu, dormiu. Ele é o Senhor da história da humanidade, mas Ele é o Senhor da história da minha vida. Ele é o Senhor da história da minha vida. E eu espero, nesta noite, que Ele seja também o Senhor da história da sua vida. Essa canção, eu tive a alegria de conhecer essa canção antes de eu me casar. Uma canção antiga. E essa canção é uma das mais profundas declarações do senhorio de Jesus, da entrega. Ela vai dizer que Jesus é o Senhor da história, que Ele é o motivo da adoração, que Ele é o Senhor da minha vida. E nesta noite eu quero te convidar a fazer uma noite de muita entrega. Se você quiser fazer isso, fique em pé no seu lugar. Nesta canção tem uma das frases que até hoje é uma das frases que eu mais gosto de cantar, que Jesus Cristo é a esperança na certeza da vitória. A esperança na certeza da vitória. Gente, eu amo essa frase. Quando eu canto, Tu és Jesus, a esperança na certeza da vitória. Quando eu canto isso, eu sei o que eu estou falando. Eu não sei se você sabe. A esperança, ou seja, eu estou numa caminhada, mas sei para onde eu estou indo. É uma esperança na certeza. Sabe, meu irmão, eu vou te falar uma coisa. Na minha vida não existe talvez. Talvez eu vá para o céu. Talvez eu receba o perdão. Talvez Deus me ame. Não tem talvez. É uma certeza, é uma convicção na minha vida. A esperança na certeza da vitória. Então eu quero cantar essa canção com você. Tu és Jesus, Jesus, o motivo da minha adoração, o motivo da minha adoração. Tu és Jesus, Tu és Jesus, a mudança da minha história, a mudança da minha história. Tu és Jesus, Tu és Jesus.
Jesus. A esperança na certeza da vitória. A esperança na certeza da vitória. Lá do começo, mais uma vez, tu és Jesus, o motivo da minha adoração, o motivo da minha adoração. Tu és Jesus, tu és Jesus, a mudança da minha história, a mudança da minha história. Tu és Jesus, tu és Jesus, a esperança na certeza da vitória, a esperança na certeza da vitória. Eu quero agora, com esta frase, a esperança na certeza da vitória. Tu és Jesus, a esperança na certeza da vitória. Antes da gente cantar esse refrão, eu quero fazer um convite. Talvez você veio para cá esta noite fazendo parte daquela turma que Jesus disse: os homens definharão de medo. Você veio para cá, ou esteja nos escutando pela internet, e você seja a turma que sua vida está amarrada, está imobilizada, porque você é da turma que definha, da turma que está morrendo, da turma que se deixou levar pelas expectativas falsas deste mundo, e de repente o que sobrou foi medo, tristeza. Talvez você esteja agora com medo do que pode acontecer com a tua família, com os teus filhos, com o teu marido, com a tua esposa, com os teus pais. Talvez você esteja definhando depressão, angústia, insônia, murmuração, quantas coisas, né? Você talvez veio para cá hoje fazendo parte desta turma, mas o Senhor, no versículo 28, faz um convite para você passar para outra turma, aquela turma que vai se reanimar e levantar a cabeça. Eu sei quem está cuidando da minha casa, eu sei quem está cuidando das pessoas que eu amo, eu sei quem está cuidando da minha vida, do meu futuro. Eu sei que eu não estou sozinho. Então agora eu te convido a pensar em cada uma das situações que estão fazendo você definhar de medo. O medo da solidão. Alguém que está com um familiar muito doente, uma pessoa que você ama está doente, e você está com muito medo que esta pessoa morra. Não tenha medo de entregar, porque ela só vai morrer. Se você entregar de verdade, ela só vai morrer, como disse a palavra de hoje, se for realmente necessário. Deus está cuidando. E se esta pessoa morrer, como aconteceu comigo, Deus vai dar o consolo, Deus vai dar a paz. Não se preocupe, não vale a pena. Entrega, mas entrega com confiança. Levanta a tua cabeça, anima o teu coração. Aleluia. Anima o teu coração. O medo do futuro. Quantas pessoas aqui estão agora tão angustiadas, porque estão vivendo já o dia de amanhã. Ao dia de hoje basta a sua própria preocupação. Jesus disse, Mateus capítulo 6. E quando ele diz isso, ele sabe o que está falando. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor.
alegra o teu coração. Há pessoas agora que estão lembrando de familiares amados que já morreram, e você até hoje ainda tem dúvidas no coração. Que esta noite seja uma noite em que as dúvidas e os medos caiam por terra em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Que todo medo, dúvida, toda acusação, toda malignidade seja afastada em nome de Jesus. Tem uma pessoa que sofreu um trauma, um abuso, e carrega essa dor como se nunca mais pudesse ser feliz. Isso é mentira. Isso é mentira. Entrega. Coloca Jesus no meio dessa situação. Perdoa. E recomeça agora. Agora. Tira da cabeça que você seria feliz se isso não tivesse acontecido. Isso é mentira. Isso é mentira do diabo para que você não seja feliz agora. Quantas pessoas não passaram por isso e são infelizes? Percebeu? Olha a mentira que o diabo está colocando. Você não é infeliz pelo que fizeram com você. Esquece isso. Você que está aqui esta noite e foi abandonada, foi traída, e agora você pensa que você é infeliz por causa disso. É mentira. É mentira. São fatos que não precisam governar a tua vida. Deixa Jesus governar. Querido Deus, em teu nome, eu quero abençoar estas vidas que esta noite estão aqui partilhando esta palavra, seja pela internet, seja da maneira que elas escutarem. Deus Todo-Poderoso, eu quero abençoar estas vidas para que nenhuma parte do passado, nenhum fato tire delas a esperança na certeza da vitória. Eu quero abençoar estas vidas, Deus, para que a partir desta noite elas não sejam enganadas, que elas são infelizes porque casaram com a pessoa errada, são infelizes porque o filho fez isso ou aquilo, são infelizes porque alguém morreu. Não, mentira. São infelizes porque ainda não perceberam que o Senhor é o Senhor da história. São infelizes porque ainda não estão entendendo que é o Senhor que está tomando conta de todas as coisas. Então nós entregamos a Ti todas estas coisas, Deus. Recolhe nos Teus braços de amor e enche agora, Deus, eu peço em nome de Jesus, enche pelo Teu Espírito Santo agora esses corações de paz, de alegria. Enche os corações com a Tua fidelidade. Enche esses corações, Senhor, com o Teu poder e com a Tua autoridade. Enche esses corações com a Tua alegria, Deus. Que o louvor ao Teu nome, Senhor, seja remédio. Que o louvor ao Teu nome seja, Senhor, alimento para a alma. Que o louvor ao Teu nome, Senhor, seja neste momento a libertação, para que nós saiamos daquela turma que definha de medo e passemos para esta turma que levanta a cabeça, que se anima, porque a libertação está contigo, está próxima, está nas Tuas mãos, e Tu és o Senhor das nossas vidas, Tu és o Senhor da nossa história. Tu és Jesus, a esperança na certeza da vitória. A esperança na certeza da vitória. Por isso eu louvo, cante. Por isso eu louvo. Ergo as minhas mãos, ergo as minhas mãos e os meus braços para Te aclamar. Pra Te aclamar. Por isso eu louvo. Por isso eu louvo. Ergo a minha voz. Ergo a minha voz e os meus braços para Te aclamar, Senhor, para Te aclamar. Por isso eu louvo, por isso eu louvo. Ergo a minha voz, ergo
ergo a minha e os voz meus braços e os meus braços para aclamar da minha vida, para aclamar da minha vida. Tu és o Senhor da minha vida, da minha vida. Tu és o Senhor da minha família, declare, da minha família. Tu és o Senhor da minha história, da minha história. Tu és o Senhor das nossas vidas, das nossas vidas. Tu és o Senhor.